formação de pais aqui do CEAP. Hoje a gente tem uma atividade um pouco diferente do que nós temos desenvolvido aí ao longo do ano, né, dos nossos encontros presenciais, de discussão. Hoje a gente vai ouvir uma palestra. Então, hoje, né, a gente vai receber uma palestrante que vai falar sobre o papel da tecnologia no cotidiano dos nossos filhos, principalmente nessa fase crítica agora que é a adolescência e a juventude. O tema da palestra é redes sociais, internet e tecnologia, aliadas ou vilãs. Esse assunto toca diretamente nos desafios que nós temos como pais e também como professores, como CEAP. São os desafios que a gente tem da tecnologia, tanto com eles como com nós adultos. E para nos ajudar nessa reflexão, nós temos a honra de receber a presença da Doti Oliveira. A Doti é arquiteta, casada há 10 anos, mãe de 3 filhos e também é especialista em educação familiar. Ela possui pós-graduação em acompanhamento familiar pela Universidade Internacional da Catalunha, na Espanha, com especialização em educação e família. Há 5 anos ela se dedica à produção de conteúdos que auxiliam pais e exerce um papel mais ativo e consciente na formação dos filhos, especialmente no mundo onde a internet faz parte da vida dos nossos jovens de uma maneira tão mais intensa do que já participou da nossa, né? A Doti é voluntária aqui no CEAP, tem alguns vídeos das atividades que vocês recebem pelo WhatsApp com o vídeo que ela gravou, assuntos que ela trouxe, um especial que me toca muito, eu vou entrar até um pouco com ela, é o da comunicação não violenta, um assunto que a gente já passou e já vou tratar desse assunto, que é um aspecto bem importante aí na nossa convivência familiar, com os filhos e nossa convivência social em geral. A Doti hoje nos ajudará a pensar um pouco sobre como podemos equilibrar o uso das tecnologias, aproveitando suas vantagens, mas também prevenindo seus riscos para um desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Então, um grande salva de palmas, por favor, recebam o Esse jeito que ele me descreveu, nossa, eu me senti super importante, mas eu não quero que vocês pensem nisso, nossa, pós-graduada na Espanha. A gente vai ter um bate-papo hoje e eu vou dividir com vocês um pouco do outro lado da moeda. Então, como ele falou, eu trabalho com marketing há 5 anos, né, marketing digital, então eu conheço o outro lado da moeda, que não é tão bonito quanto parece. E eu escrevo conteúdo sobre família e educação. Então, eu trabalho nos 2 lados da moeda, isso vai ser uma conversa bem interessante. Então, mais do que uma conversa, né? Eu sei que aqui 8h55 da manhã, no sábado, tá começando a fazer sol, todo mundo pensando que vai ter um almoço, o cara pensando se vai poder jogar futebol, se a mulher não vai ficar brava. A gente precisa parar um pouquinho esse momento para a gente pensar. Vai ser uma reflexão interessante. Mas eu preciso da colaboração de vocês. Porque não pode ser só uma reflexão. Eu vou falar sobre um monte de coisa aqui que vocês já sabem. Talvez algumas não, mas muitas delas vocês já sabem. Mas a gente precisa arregaçar as mangas e sair daqui com algumas coisas para a gente pensar. Com algumas coisas para a gente agir, mais do que pensar. E aí eu gosto muito de trazer esse tema, né? Será que a tecnologia, as redes sociais, a internet, esse mundo que a gente está vivendo, é um aliado ou é um vilão? Vai depender muito, e a gente vai discutir isso hoje, né? Então, primeiro, eu quero fazer uma competição aqui com vocês sem uso do celular. Não vale usar o celular, valendo no iPhone 16, que foi lançado semana passada. Quem queria um iPhone 16 aqui? Olá, a galera é meio tímida, né? Então, valendo no iPhone 16, sem mexer no celular, quem consegue me responder essas 4 perguntas? São perguntas simples, gente. Vocês não estudaram isso na escola? Primeira pergunta, quantos ovos uma ema dá por ano? Uma ema, gente, está vindo do zoológico. Depois, quanto calça o David Beckham? Mulherada, é o pé dele, tá? É o pé. Não lembra do David Beckham, bonitão, cabelo maravilhoso, sei lá quantos anos e continua melhor que todo mundo aqui. É o pé dele. Alguém sabe quanto que ele calça? 42? Olha lá, alguém chutou bem, hein? Ó, a mulherada tá chutando os homens aí, gente, como é que é? 40? Um homem bonito daquele vai gastar 40? Como assim? Depois, qual que é a flor mais rara do mundo? 45. A flor mais rara do mundo é o número 45. 41, né? Depois, quanto custa uma Ferrari? Alguém sabe dizer quanto custa uma Ferrari?
Vocês conseguem perceber como a gente não tem respostas rápidas para essas perguntas? Agora sim, já parou de valer o iPhone 16, tá? Vocês perderam, infelizmente, sinto muito, graças a Deus. Agora, se eu falasse para vocês, pode utilizar o celular, quanto tempo vocês demorariam para responder essas perguntas? 2 minutos? 1 minuto? Os nossos filhos vão demorar quanto tempo? 30 segundos. Então a gente começa a perceber que, claro, a tecnologia ela pode ser avaliada, ela pode trazer respostas a curiosidades nossas, a coisas que o nosso conhecimento não chega. Só para matar a curiosidade de vocês, o David Beckham calça 44. Tá bom? Calça, pé. Vamos focar no pé dele, tá? Para não dar confusão hoje. Não quero confusão. Eu tô sem meu marido aqui. Tô tranquila. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que por trás de toda essa tecnologia existem muitas coisas envolvidas. Muitas coisas. Por exemplo, quanto vocês acham que foi investido em jogos no ano de 2022? Infelizmente não é o que a gente tem na conta bancária. Eu acho que nem na conta bancária do Neymar talvez tenha isso. 196 bilhões de dólares foram investidos em jogos. Como eu falei para vocês, a gente está falando de algo que tem muitas variâncias envolvidas. Depois, quantas contas do Instagram vocês imaginam que existem hoje? Quantos de vocês aqui têm uma conta no Instagram? Nem 50%. Levanta a mão alta, não consigo ver. Tá, mais de 50%. Alguém ficou tímida, né? Então, a gente tem 1 bilhão de contas atuais ativas no Instagram. 1 bilhão. 1 bilhão. Depois, quantas de YouTube? Quais de vocês aqui consomem conteúdo no YouTube? Os caras já consertaram o carro várias vezes no YouTube. O que significa essa luz como é colocada? E a mulherada cansou de pedir para o marido instalar, sei lá o que, colocou lá. Como conserta a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa? O YouTube ensinou, não ensinou? Então, a gente tem 2 bilhões de contas no YouTube. 2 bilhões. Eu não sei nem escrever esse número. Vocês sabem escrever quantos zeros tem? Eu não sei. Porque a tecnologia ela vai ultrapassando as barreiras e a gente vai perdendo a dimensão dela. E agora o nosso querido TikTok. Quantos de vocês têm contas no TikTok aqui? Nem 10% eu diria aqui, entre os pais. Mas a gente tem 1 bilhão de contas ativas no TikTok. Se a gente aqui não tem uma conta no TikTok, quem tem conta no TikTok? Os filhos. E a gente está falando de 1 bilhão de contas. Começam a perceber aonde que a gente está pisando? E a gente tem 390 milhões de dólares rendidos num aplicativo chamado OnlyFans. Alguém conhece esse aplicativo? Poucos, né? Vocês sabem mais ou menos do que se trata do OnlyFans? Vocês acham que é bom ou ruim? Ruim. Então, vou explicar para quem não sabe. Né? Vou explicar um pouquinho mais para frente. Vou segurar aqui para mostrar para vocês. O que a gente tem do outro lado? De todo esse dinheiro envolvido? Os nossos filhos. Jovens que estão se formando, educando o seu caráter, aprendendo, tendo que estudar, tendo que lidar com diversas coisas, versus aqueles bilhões, trilhões de contas e etc. E a gente começa a pensar, será que essas pessoas que estão desenvolvendo os aplicativos, desenvolvendo as redes sociais, elas estão preocupadas com o seu filho? Eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante. Era um escritório, né, onde eles desenvolvem jogos, como Roblox, Fortnite, enfim. Eles desenvolvem jogos. E a pessoa perguntava assim, o desenvolvedor do jogo, qual jogo você não deixaria o seu filho jogar? Sabe o que ele respondia? O próprio jogo que ele desenvolve. Não chama atenção? Porque assim, uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é a educação do seu filho. Essas pessoas elas não estão preocupadas com a educação do seu filho, elas estão preocupadas com o trabalho dela. Né? Existe todo um objetivo que a gente vai percorrer aqui. Então, o que a gente tinha antes das redes sociais? A gente tinha uma rede de amizade, não era? A gente tinha no Orkut, né? Os nossos amigos.
A gente tinha as comunidades, né? Que eram coisas, o MSN, a gente conversava com as pessoas que a gente conhecia. No Facebook, qual que era o nosso objetivo? Encontrar as pessoas que a gente conhecia. Só que houve uma ruptura entre a nossa geração e a geração dos nossos filhos. Né? Houve uma ruptura. O que acontece agora? É uma rede de interesse. Em que eu vou te seguir? O que é que você tem para me oferecer? Não é assim que a gente pensa? Mesmo que sejam fotos bonitas. Quero seguir essa página porque ele posta paisagens bonitas. Tem que ter algo para me oferecer. Então, é muito baseado no interesse. Depois, é uma atenção descontrolada. Tudo eu preciso fazer para chamar atenção. Eu preciso dessa atenção. Né? Pensa no TikTok. Quantas crianças não ficam dançando daquela forma que você fala, caraca, é ridículo, e você não está percebendo. Porque é uma busca de uma atenção descontrolada. Outra coisa, a gente tem um excesso de informação. Né? Por um lado você entra e a pessoa fala assim, pão não faz mal. Aí você fala, meu Deus, pão faz mal. Não, pão não faz mal. Aí você vai, pão não faz mais mal, eu gosto de pão. É um excesso de informação que a gente não consegue saber. Se eu como pão, eu só como pão. Que cada hora diz uma coisa. Pois a gente tem essa busca exagerada por engajamento. Né? Engajamento, estudar engajamento. Palavra maluca, né? Como assim? E eles já nasceram com isso. Depois a gente tem, obviamente, uma rede social, a internet, completamente voltada para o dinheiro. A gente tem as blogueiras hoje em dia, um trabalho que cresceu e elas vivem disso. E do OnlyFans também, que a gente vai falar em algum momento. Então, vocês conseguem perceber a diferença? Enquanto a gente precisa compreender o que as crianças, os adolescentes e os jovens, eles estão sendo submetidos. Nós, como pais, protagonistas, nós precisamos saber. A gente precisa se informar. Eu brinco que a gente tem que ser mais esperto que o diabo. Porque se a gente não for, os nossos filhos vão no baile. Né? Você fala assim, caraca, eu não estou conseguindo aqui. Não, pai, deixa que eu faço para você. Você fala, mas dá uma onde? Que o que ele está vendo é a mesma coisa que eu estou vendo. O pensamento deles é mais rápido. Né? Qual que é o grande problema de tudo isso? Existe um grande problema aqui, que é o que eu venho discutir com vocês hoje. Um grande problema principal. A desinformação. Mas a desinformação de quem? Deles que não é. É a nossa desinformação. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês olhem e falem assim, tá bom, fui lá na palestra da Dorothy, eu não sei, eu preciso saber mais. Eu estou desinformado. Se eu não estiver desinformado, eu vou levar um baile. Meu filho, o que está acontecendo, eu vou cair nessa rede e eu vou ser sugado. Mas como eu falei, o nosso objetivo aqui não é eu vir falar às 8h da manhã para vocês, né? Eu sair da minha casa, vocês saírem da casa de vocês para a gente ouvir. Não, a gente podia ter feito isso na internet, numa live. Nosso objetivo é sair daqui, chegar em casa, né? Se você for casado, você está com a sua mulher, e dar uma cervejinha, porque parece que hoje vai melhorar, e falar, ó, agora pegar um pedaço de papel. O que a gente vai fazer? Como é que é o nosso filho? Quem tem mais de um filho? Grande maioria. Então não é um papel, são vários, tá? Eu tenho 3 filhos, são 3 papéis. Fulaninho, ciclaninho, beltraninha. Não tem como pensar em tudo de uma vez, tá, gente? Cada filho é um filho, cada idade é uma idade, cada evolução é uma evolução. Fulaninho. Quantos anos tem fulaninho? Como são os hábitos do fulaninho? Se não pegar o papel e a caneta, não sai, gente. A minha palestra pode ser super legal. Se não pegar o papel e a caneta, não sentar com a mulher e fazer o plano ali, como é que é? O que a gente vai fazer? Quanto tempo, meu filho, quantos de vocês, os filhos, têm celular? Grande maioria. Quanto tempo ele usa de celular? Eu sei. Quais aplicativos ele usa? Eu sei. Se você não souber, primeiro passo, vamos lá. Tem celular, não tem celular? O que ele faz? Papel. E aqui a gente vai falar sobre vários riscos que acontecem. Eu quero que vocês vão pensando. E isso vai trazendo informações para essa conversa que vocês vão ter à noite. Caso vocês não estejam juntos, pai e mãe, essa conversa precisa existir. Por mais que não estejam juntos. Porque uma coisa não pode acontecer de um lado numa casa e não acontecer na outra casa. Tem que ser um combinado. Né? A internet é uma ferramenta poderosíssima.
na mão de uma criança uma arma letal. Né? Então, o que eu trouxe aqui? As principais ferramentas, todos vocês conhecem. O Instagram todo mundo conhece, o YouTube todo mundo conhece, o TikTok todo mundo conhece. Aí a gente vai chegando para esse lado, vai ficando mais um mundo obscuro, né? O que é isso? O Twitter não é tão forte, né? Já tem problemas aí. Por isso que eu trouxe os principais, porque a gente usa o Twitter no Brasil, não é muito forte. E a gente tem esses dois amigos aqui, queridos, estou sendo irônica, TikTok e OnlyFans. O TikTok ele tem uma característica de atrair mais o público jovem, porque ele é rápido. E essa geração não consegue esperar, né? A gente já sabe disso. Então, claro, ele vai ter uma divulgação de vídeos, enfim, a maioria de vocês já conhece. O TikTok tem um algoritmo, né? Outra palavra que a gente vê na modernidade, algoritmo. Você fala, meu Deus do céu, agora eu tenho que estudar isso. O algoritmo do TikTok, assim como do YouTube, do Instagram, da Twitch, qual que é o objetivo deles, principal? Manter as pessoas o maior tempo possível dentro da tela. Certo? Porque quanto mais ele te mantém ali, mais isso faz a roda dele girar. Mais eu consigo ter tempo de colocar anúncios, mas eu prendo você ali, basicamente. Só que assim, se você, vamos dizer aqui, que time você torce? São Paulo. Dei sorte, tá vendo? Como você está na primeira fileira. Se meu amigo torce para o São Paulo, eu começo a ficar mostrando um vídeo do Corinthians para ele, o que vai acontecer? Ele vai sair. Agora, se eu começo a mostrar o vídeo do São Paulo para ele vai ficar. Gente, o algoritmo é basicamente isso. Ele consegue perceber o que você gosta e te mostrar mais daquilo. Agora, pensa comigo. Um menino de 12 anos, ele sabe o que ele gosta? Se sabe, é. Ele tem 12 anos, ele não sabe muita coisa. Então ele está na fase de descobrir. Junto com o descobrimento aparece a curiosidade. Quanto mais curioso ele for para conteúdos que talvez não sejam mais apropriados para ele, o que é que o algoritmo vai continuar mostrando para ele? O que ele está curioso. Consegue entender o primeiro problema que a gente tem com relação aos filhos e telas? O algoritmo não vai ajudá-los. O algoritmo vai incentivá-los no que talvez não seja melhor. Isso tanto no Instagram, tanto no YouTube, tanto no TikTok. E a gente chega na parte do OnlyFans. Claro, o OnlyFans ele vai sofrer algumas modificações ao longo dos anos. Mas ele é um grande perigo. Por quê? Vamos dizer assim, para que você me siga no OnlyFans, você precisa pagar uma mensalidade, normalmente baixa. O que vocês acham que, pagando uma mensalidade baixa, eu vou compartilhar com o OnlyFans? Alguma sugestão? Conteúdo adulto. Conteúdo adulto. Só que esses vídeos, nem sempre, eles vão ficar presos só no OnlyFans. Porque, gente, internet é um negócio que, assim, uma vez que você colocou algo na internet, você já não tem mais o controle daquilo. Se eu coloquei uma foto no meu perfil do WhatsApp, aquela foto já não é só minha. Eu não tenho mais o controle dela. Então, o que tem acontecido é que os conteúdos do OnlyFans, eles têm vazado para fora de outras plataformas. Então, por mais que os nossos filhos não estejam no OnlyFans, com a graça de Deus eles não vão estar lá, os conteúdos estão saindo do OnlyFans de maneira ilegal. Lembra da curiosidade, tempo de tela? Então, isso é o que tem acontecido. As crianças, os jovens e adolescentes, eles têm caídos em conteúdos adultos fora de plataforma, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria mostrar um vídeo aqui, ele é muito bobinho, você fala, nossa, que coisa besta, mas ele mostra o funcionamento do nosso cérebro em relação às redes sociais. É um vídeo mais antigo, né, que ele vai mostrar meio que em Facebook. Mas se você parar para pensar, da mesma forma como ele está expondo o menininho, a gente também funciona dessa mesma maneira. Por quê? Quem nunca chegou em casa, cansado, dia de trabalho,
comeu alguma coisa, os filhos estão dormindo, e aí você senta no sofá com o quê? O celular na mão. E é o momento do quê? De nada. De nada. O homem tem a caixinha do nada, eu sei disso, gente. Hoje em dia eu acredito que tem a caixinha do nada. E a mulher, a gente também tem uma caixinha do nada, que é a caixinha do... Quem nunca fez isso? A nossa sensação é que a nossa cabeça está descansando, né? Mas na verdade a gente não está descansando, a gente está consumindo uma série de coisas que estão gerando o que o videozinho vai mostrar de prender. Então a gente fica ali, a gente é capaz de passar quanto tempo ali? Mais de uma hora, sem perceber. De repente você fala, caraca, 1h da manhã, eu tenho que trabalhar. Como assim? Então o vídeo vai mostrar mais ou menos isso. Você vai vendo como a rede vai tratando ela como um cachorro, né? Então ela vai jogando os petiscos, né? E aí no final eu acho muito interessante, porque é como se fosse um filme de terror para os celulares. Isso é o que acontece para as empresas. Então como que a gente mede, né? Tempo de retenção de tela. Olha, o seu aplicativo perdeu a retenção de tela, a gente precisa fazer alguma coisa para aumentar a retenção de tela, para que as pessoas passem mais tempo aqui. Então a gente vai colocar outra forma, outra funcionalidade, né? Então, antes a gente tinha o Instagram, que era uma plataforma do quê? De fotos. Fotos, era para postar fotos. Depois, a hora que veio o TikTok, o que o Instagram fez? Lançou o Reels. Porque eles precisavam aumentar a retenção de tela. Empresa, gente, a gente não pode ser ingênuo, né? Então eu vou falar um pouquinho de alguns riscos que podem trazer esse excesso de exposição a telas. Claro, os mais simples, que não são simples, mas são os mais conhecidos de vocês. Primeiro, o vício, né? Primeiro, o vício. Eu vi um pediatra falando, como que a gente sabe se o nosso filho está viciado em telas, né? A primeira nível mais tranquilo é se ele pede. Pode devolver o meu celular? Você não dá o celular? Mas ele não se exalta. E o nível mais extremo de vício a telas é quando a criança se exalta ao não. Então, se você em algum momento diz, olha, agora não é hora de você mexer no celular, se ela se exalta, ela já demonstra um nível de vício em telas. A gente também tem esse vício. Como que a gente faz para sair de casa hoje em dia? Cara, se você esquecer a chave de casa, mas sua mulher vai estar em casa, você volta? E se você esquecer o celular? Volta. Esse é o nível de vício. A gente também é viciado. Esse é o primeiro ponto. A gente se conscientizar de que a gente também é viciado. Eu trabalho com isso. É difícil mostrar para os meus filhos que o meu trabalho depende do meu celular. Então, às vezes eu estou mexendo no celular, eles não sabem se eu estou trabalhando ou se eu estou fazendo nada. E é difícil para a gente. A linha
é muito tênue. Estou fazendo algo útil, não estou fazendo algo útil. A gente fica fazendo assim o dia inteiro, né? As crianças não, elas vão direto para algo inútil, né? Então a gente precisa ficar muito atento a esse lado do vício das crianças. E depois, claro, a gente tem a depressão e a ansiedade. A criança, ela não consegue ficar longe daquilo ao ponto de que mexe com o emocional dela. Ela fica pensando nos momentos em que ela vai voltar para lá. E claro, isso vai gerando uma depressão, porque a criança vai ter uma duplicidade de vida. Ela consegue ser uma pessoa na internet e outra pessoa na vida real. Porque a vida real é muito mais chata, na internet é muito mais legal. Isso causa depressão das crianças, né? A gente tem um aumento de depressão hoje em dia nas crianças acima de 12 anos muito grande, muito grande. Depois, abusos e violência, não preciso nem falar isso. Eu sei que vocês estão atentos a isso. Então é só reforçar. Né? Lembra do nosso papelzinho? Com quem meu filho conversa? Né? Quando a gente fala sobre isso, é um assunto muito delicado, porque se a gente fala para a criança antes, a gente assusta. Então qual que é a melhor forma? A gente chegar antes, a gente ser protagonista e conseguir observar, para que você não tenha, não precise quando você sabe. Dá para entender? Depois, duplicidade de vida e isolamento social, como eu falei para vocês. Alguns meninos, eles têm a tendência a ficarem muito mais na rede porque eles são mais corajosos ali. Eles têm mais autoconfiança. Porque quando você está no meio de um monte de meninos, você tem que disputar o seu espaço. Agora, quando você está na rede, é diferente. Eles têm muito mais coragem. Do lado das meninas, a gente tem uma diferença grande, tá? Entre meninos e meninas na rede social. Eu sei que aqui alguns de vocês têm meninas, mas como a gente está numa escola de meninos, eu estou tentando falar um pouco mais sobre os meninos. Depois, esse é um assunto muito delicado, porque é um assunto que mexe com a gente também. Então a gente tem, claro, a pornografia é uma coisa que vocês já sabem o que é. Mas o que aconteceu nos últimos anos? A gente teve a entrada do que a gente chama de subpornografia. Do inglês soft porn. Isso é uma coisa que foi aceita pela nossa sociedade, principalmente na cultura do brasileiro, na cultura da América Latina. Nós somos um país, assim, receptivo, vamos dizer assim. Nós somos receptivos, um país do futebol, do samba, etc. Então a gente foi adentrando a nossa cultura e aceitando esse tipo de coisa. Eu não coloquei claramente, porque eu até tenho vergonha, então eu coloquei um filtrozinho azul, mas vocês conseguem observar muito bem. Isso é o que a gente chama de subpornografia, porque é uma pornografia leve, branda. Mas assim, você deixaria a sua filha postar uma foto assim? Você deixaria o seu filho ver uma foto assim? Não. Mas sabe de onde foram tiradas essas fotos? De perfis do Instagram que são abertos. Qualquer um de vocês aqui agora, nesse momento, se pegar o Instagram, consegue visualizar essa foto. Se vocês conseguem, as crianças também conseguem. E a gente está falando de todos os tipos de conteúdo, não estou falando só de mulheres, tá? Eu estou falando de homens e eu estou falando de conteúdos LGBTQIA+, não sei qual que é mais a sigla. Né? Isso é muito preocupante, porque isso vai estimulando na cabeça dos jovens possibilidades. Isso vai estimulando o quê? A curiosidade. Se eu estou falando de um perfil que eu consigo acessar, sabe como eu consigo acessar? Eu consigo acessar sem a minha mãe e meu pai saberem. Por quê? Eu não preciso seguir essa pessoa. Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica de vocês saberem um pouco mais do que se passa no Instagram do filho de vocês. Como eu falei, retenção de tela, lembra? Então, a gente tem retenção de tela, assuntos que eu tenho interesse. O algoritmo lê exatamente tudo que está na tela, tá bom? Se você está de camiseta branca, o algoritmo consegue entender. A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial e aí a gente começa a ficar mais assustado. Vocês conhecem a barra explorar no Instagram? Embaixo ali, lupinha. Aquela barra, ela é basicamente voltada para os interesses de coisas que você pesquisou, coisas que você observou, coisas que você teve retenção de tela. Vou dizer que 90%, tá? Também não fala assim, não, eu te falo que é 100%, eu vi aqui uma coisa que não foi legal. Calma, ela tem um erro. Então, se vocês entrarem no Instagram das crianças e dos jovens e irem na barra explorar, ela também não tem barra explorar, o que será que apareceu? Se vocês forem na barra explorar, vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre o que eles têm pesquisado
mas que talvez eles não sigam. Como eu falei, eu não preciso seguir esse rapaz para ver ele vestido de coelhinho da Páscoa, mas eu posso, através da minha curiosidade, ir lá e buscar. Então, assim, a Barra Explorar, ela é uma ferramenta de estudo para os pais. Prestem muita atenção no que eu estou falando. Ela é uma ferramenta de estudo. Ela não pode ser uma ferramenta de bronca. Porque se você abordar o seu filho dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai aprender outra forma de você não perceber. Então, é uma ferramenta de estudo. Hoje aqui a gente veio estudar. Os nossos filhos, o filho de vocês, né, no caso, eles vêm aqui de segunda a sexta. E hoje, no sábado, vocês vieram estudar. Então, vocês estão aprendendo uma ferramenta de estudo. O que aparece ali? E dependendo do que aparece ali, na minha folha de papel, com minha mulher, com meu marido, a gente vai conversar sobre os assuntos que eu preciso abordar com os meus filhos. Dependendo do que aparecer ali. Só aparecer o futebol, eu também preciso me preocupar. Por mais que seja uma coisa suave, meu filho poderia estar explorando outras coisas, né? Outros times melhores, igual do meu amigo São Paulino aqui. Depois a gente tem a nossa querida Anitta, que assim, eu já estou cansada de fazer guerra contra a Anitta, mas eu acho que eu nunca vou desistir. A gente tem um problema muito grande das músicas e das séries que as crianças estão ouvindo. Esse aqui foi um dos clipes da Anitta que teve mais visualização no Spotify e no YouTube. Se chama Envolver. Algum de vocês assistiu esse clipe? Ninguém assistiu esse clipe, só que assim, esse clipe, vou repetir, ele tem maior visualização no Spotify e no YouTube. Quem assistiu? Você assistiu? Sempre passa. Você tem coragem de colocar esse clipe no almoço de domingo da sua família? Parece que não. O que vocês acham que tem nesse clipe? Tem a nossa querida Anitta fazendo uma dança maravilhosa que há uns anos atrás viralizou. Viralizou, outra palavra terrível, meu Deus do céu. E a gente teve que lidar com a cena da Ana Maria Braga dançando às 9 horas da manhã, a Anitta. Isso foi a maior febre no TikTok, tá? Você tinha uma série de desafios de crianças que tentavam reproduzir a dança da nossa querida Anitta, da nossa cultura brasileira. Então é isso que está aparecendo para os jovens. Como ela falou, ela viu. Mas se vocês não viram, alguém viu. E é esse tipo de cultura que está sendo influenciada na cabeça dos jovens. A gente não pode ser ingênuo de achar que eles não sabem. Se eu tivesse um público aqui de jovens e eu perguntasse, olha, entre nós aqui, quem assistiu o clipe da Anitta, eu garanto para vocês que 90% teve. Assim, eu não tenho coragem de assistir esse clipe do lado do meu marido. É realmente vergonhoso. E é o que eu falei para vocês sobre a subpornografia. É um clipe claramente de subpornografia. E o nosso famoso TikTok reproduzindo, né? Reproduzindo em loop. E qual que é a conclusão que a gente chega? De que tudo pode, porque está de roupa. A Anitta, ela está de roupa no clipe. Por mais que seja pouquíssima roupa, uma quantidade de tecido, se a gente colocasse numa balança que dava 100 gramas, ela está de roupa, né? Então tudo pode. Tudo pode. Ou tudo vale a pena para chamar a atenção. Por mais que os meninos não façam a dança da Anitta, os meninos assistem as meninas fazendo a dança da Anitta. E isso é um ciclo vicioso, tá? Porque se o menino assiste, a menina faz. Se a menina faz, o menino assiste. A gente vai entrando num ciclo vicioso. Que elas buscam chamar a atenção. E elas buscam fazer parte do grupo. Né? Isso é muito preocupante. Como pais, a gente precisa o quê? Dar autoconfiança para que eles digam, cara, isso está ridículo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Outros problemas que a gente pode ter com relação, como eu falei para vocês, gente, eu não quero alertar, eu quero trazer vocês para, talvez eu precise me preocupar com isso. Sedentarismo e baixa estima. Né? O IMC, né, Índice de Massa Corporal, dos jovens, nos últimos anos, aumentou consideravelmente. Por quê? O que eles fazem quando eles chegam na escola? O que você fazia quando você chegava na escola? Dormia, jogava bola, né? Jogava bola. O menino só pensava em jogar bola. Eles não. Né? Tem uma outra brincadeira que a gente faz, né? É que a gente faz assim com os dedos dos nossos filhos. Eu trabalho com internet.
Vocês estão vendo que tem um calombo no meu dedo? Você sabe o que é isso? É de apoiar o celular. Esse calombo é de apoiar o celular. Que a gente apoia o celular, né? O dedinho ali, ó. O dedinho ali. Os das crianças, ainda mais. Tem alguns cientistas que estão fazendo um estudo sobre a musculatura do dedão. O que é que vai acontecer com a musculatura do dedão referente aos outros dedos? Porque a gente digita o tempo inteiro. Então, claro que a gente vai ter um sedentarismo. Sentar o dia inteiro. Distúrbio do sono. Não preciso nem falar, né? As crianças que às vezes passam a noite jogando, mexendo no celular. Dificuldade de aprendizagem. 3 a 5% das crianças, todo mundo, TDAH. É a bola da vez o TDAH. Crianças diagnosticadas sendo medicadas. Qual que é a primeira coisa que a gente faz com uma criança que tem suspeita de TDAH? Tira as telas 100%. Daqui 30 dias a gente analisa de novo. A quantidade de casos de crianças diagnosticadas erroneamente com TDAH é altíssima. Excesso de telas. Atraso de desenvolvimento. Vocês lembram desse Danoninho aqui? Ele quase não existe mais. O que existe é um amigo dele. Alguém sabe dizer por quê? Para facilitar a abertura, porque as crianças não conseguem mais fazer esse movimento. Você acha que a indústria, pensa fina, ela fala ali, pensa fina para você abrir. Você acha que a indústria está preocupada com o atraso de desenvolvimento do seu filho? Está preocupada com o quê? Em trazer uma solução para vender mais. E essa é a indústria que a gente faz. O Danoninho mudou. O Danoninho mudou. E esse tema aqui, eu acho que talvez de todos é o que eu mais tenho estudado ultimamente. Como eu falei para vocês, fiz uma pós-graduação na Espanha. E a gente tem toda uma mudança nessa sociedade de hoje. E esse é um tema muito preocupante, que a gente chama de puberdade precoce. Então, os meninos aqui, mais ou menos entre 12 e 18 anos, certo? Vocês conseguem perceber, para quem tem filho menina também, que houve uma mudança na puberdade? Aí veio a história do frango. O frango tem hormônio, por isso que as meninas estão entrando na menarca antes. Os meninos nunca vi, na minha época ninguém tinha bigode dessa idade, os meninos estão com bigode, é o frango, é o frango, é o frango. Calma, vamos chegar a esse ponto. O frango não tem hormônio, tá, gente? Conversei com uma prima do meu marido que trabalha com veterinária e ela falou assim para mim: Dote, pensa assim, esse galpão inteiro é frango. Você acha que a gente consegue dar uma injeção em cada frango? É impossível, gente. Então, assim, o frango ele foi geneticamente modificado. E ele sofre do quê? De sedentarismo. Por isso que ele engorda tão rápido. Então, não é o frango, é uma coisa mais preocupante ainda. Conversando com uma amiga endocrinologista, né, chamada Mariana Madi, a gente estava tendo uma conversa descontraída e ela disse assim: o excesso de exposição a telas, a conteúdos. Conteúdos do quê, gente? Não estou falando de pornografia, estou falando de conteúdos de TikTok, de beijos, de princesas, de violência. Pode disparar mais precocemente o estímulo da puberdade, que inicia através da hipófise, nossa glândula responsável por todas as precursoras hormonais do nosso corpo. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Isso é realmente preocupante. Por que as meninas estão entrando na menarca mais cedo e os meninos estão se desenvolvendo mais cedo? É uma resposta do nosso corpo, da nossa geração. Porque se a criança está sendo exposta a conteúdos de adulto, o que o corpo vai fazer? Vai se preparar antes. Isso é realmente preocupante. Porque, talvez de tudo que esteja acontecendo na indústria, esse é o único ponto em que nós pais temos o controle. O frango, você tem controle? Não. Ela dizia também sobre shampoos e condicionadores. Que alguns shampoos e condicionadores têm estrógeno. Pequenas partículas de estrógeno, um hormônio. E essas partículas de estrógeno no nosso corpo, durante um tempo longo, pode também disparar no início da puberdade. A gente tem 100% controle sobre o condicionador? Não, né? Às vezes no mercado o Eusébio está melhor que o Palmolive. A gente acaba levando, você lê o rótulo.
que a gente vê hoje em dia, a mulherada ali, sem sal. Nossa, tô super saudável, não tem sal. Mas você não lê o que está escrito ali, os parabenos, etc. A gente não tem muito controle. Agora, esse ponto a gente tem controle. Talvez seja o único ponto que a gente tenha controle. O nível de exposição aos nossos filhos. Tanto a conteúdos mais sexuais, tanto a conteúdos sobre violência. Né? Músicas e séries, como eu falei para vocês. O que meu filho assiste? Eu sei o que ele assiste. Eu sei qual que é a série favorita dele. Eu sei quais as músicas da minha querida Anitta. Pode ser que ele não ouça Anitta. Mas que música que ele ouve? Você sabe dizer qual que é o cantor favorito do seu filho? Sabe? Qual que é? Jorge Mateus. Cara, o sertanejo é uma coisa bem curiosa, né? Porque no começo ele era uma coisa. Você já leu a letra do sertanejo? Que a gente canta? Isso estimula o cérebro das crianças. Eu falei para vocês, isso está estimulando o tempo inteiro. Se a gente não estiver preocupado, a gente vai colher os resultados mais para frente. Isso vai trazendo para os pais o quê? Quando os filhos estão em casa, assistindo qualquer coisa, ouvindo Jorge Mateus, uma falsa sensação de segurança. Não é verdade? A gente tem que ter uma sensação de é melhor o meu filho estar em casa do que ele estar na rua. Mas o que acontece em casa? Não sei. Não sei. Depois, outro ponto. Cyberbullying, como eu falei para vocês. Principalmente no caso dos meninos. Aqui mais dos meninos do que das meninas. Né? A quantidade de casos de cyberbullying. Vocês sabem o que é cyberbullying? Na nossa época não existia bullying. A gente cresceu na base da porrada e a gente sobreviveu. Mas, óbvio, a gente teve algumas diferenças emocionais das crianças e isso tem um impacto muito forte dela ser zoada na escola hoje em dia. Né? Então, a gente chama isso de bullying. Muito mais pesado do que isso. E a gente tem o cyberbullying, que as crianças fazem esse tipo de provocação pela internet, onde o menino não está na frente do outro. Então, você acha que ele fica mais corajoso ou menos corajoso? Ele fala o que ele quiser, porque o outro menino não está na frente dele para confrontá-lo, para de repente acontecer uma briga, igual acontecer na escola. Não tem isso. Então, o cyberbullying hoje em dia ele não tem limite. Não tem limite. A gente teve, muito tristemente, uns meses atrás, um aluno do Bandeirantes. Vocês conhecem o Colégio Bandeirantes? Lá no Paraíso. A gente teve um caso de suicídio de um aluno que sofria cyberbullying. E foi uma coisa tenebrosa, porque eles filmaram o momento que o menino pulou no metrô. E esse vídeo, o que aconteceu com esse vídeo? Ele circulou todas as escolas de São Paulo. Como que eu fiquei sabendo disso? Porque eu recebi um alerta da escola da minha filha, para que se conversasse com os filhos. Se você receber esse vídeo, você precisa parar. Você precisa parar. Olha que triste, né? Isso tudo fruto de cyberbullying. Uma criança que estava sofrendo silenciosamente e não tinha coragem de contar para os pais. Toda a pressão que ele estava sofrendo, tudo que ele estava sentindo. Lembra do papelzinho branco? É ali que a gente conhece os nossos filhos. Será que eu sei o que aflige o meu filho? Será que eu sei o que ele está passando? Gente, eles estão passando por um momento desesperador. O corpo deles está mudando, a escola deles está mudando, eles estão tendo que adquirir responsabilidades e eles estão tentando lidar com tudo isso sozinhos. Sozinhos. Fala a verdade, não é? Ele é um grandão agora, eu consigo. Não, ele não consegue. Ele não consegue, ele precisa do protagonismo dos pais. E outro conceito que eu trouxe para vocês também, que é Deep Web. Alguém sabe o que é o Deep Web? Trouxe um conceito para vocês guardarem bem. Deep Web é o nome dado para uma zona de internet que não pode ser detectada facilmente pelos tradicionais motores de busca, Google, enfim, governo, garantindo a privacidade e o anonimato para os seus navegantes. O que será que precisa de privacidade e anonimato? Calma, não estou falando só de pornografia. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, nos Estados Unidos, teve um maluco chamado Una Bomber, que ele resolveu fazer uma série de atentados. E o atentado dele era bem curioso. Ele desenvolveu uma bomba através de uma panela de pressão, cheia de pregos. E ele enviava pelo correio essa bomba. Se você entrar na Deep Web hoje em dia, você aprende a fazer a mesma bomba que ele fez.
Vocês conseguem perceber o nível de risco que os nossos filhos estão na internet? Pode falar. O desafio da baleia, o desafio do desodorante. E esse é o lugar onde ficam esses vídeos. Como eu falei para vocês, uma vez que a gente coloca alguma coisa na internet, a gente já não tem mais o controle, inclusive das nossas fotos. Cara, eu não quero deixar vocês neuróticos, eu quero deixar vocês em estado de alerta. Essa é uma lâmpada que nunca pode apagar no nosso cérebro, a lâmpada da internet. Então, assim, a Deep Web, como eu falei, você pode aprender a fazer uma bomba. Se você pode aprender a fazer uma bomba, você pode aprender sem limites. Porque isso não é rastreado, o governo não consegue. E a gente tem outro problema também, que é a utilização da Deep Web, principalmente da Twitch, que é uma plataforma de jogos que eu falei lá atrás para vocês, e o tráfico de drogas. Por quê? Você acha que a polícia consegue rastrear todos os jogos online que acontecem? Não. O que os traficantes começaram a fazer? Utilizar as plataformas de jogos para se comunicarem. E eu já conheço mais de meia dúzia de histórias de crianças, 10, 12 anos, que de repente caíram num chat onde eles estavam falando sobre tráfico de drogas. E você acha que eles foram suaves porque tinha uma criança ali? Não, nem um pouco. Depois a gente tem inteligência artificial. Nossa, talvez esse seja o do momento. Meu Deus do céu. Alguém sabe usar a inteligência artificial aqui? Alguém utiliza? Nem 5%. Isso aqui é a roda da vez. Isso aqui é como os nossos filhos vão crescer, através de inteligência artificial. E a gente agora tem inteligência artificial generativa. O que é isso? Ela aprende com ela mesma. Não dá nem, a gente não consegue nem imaginar, né? Como que alguém aprende com ele mesmo. E aí eu vim fazer um pequeno desafio. Não estava lendo o iPhone 16 mais porque vocês perderam. Qual dessas imagens não foi gerada por inteligência artificial? Então a gente sabe que a inteligência artificial pode gerar textos, vídeos, vozes, sem fim. E ela pode gerar imagens. E uma dessas fotos não foi gerada por inteligência artificial. Vocês conseguem observar? Alguém já tem um palpite? Fizeram suas escolhas? Quem acha que é a primeira? Que não foi gerada, que é uma foto real. Real. Quem acha que é a primeira? Sacanagem, vai tomar torta de morango nessa hora, né? A quinta, a do casal beijando na praia. A quarta, ali, pessoal, aquela ruazinha de sombra. A terceira, estão todos errados vocês. A única que não foi gerada por inteligência artificial foi a segunda. A segunda ali, a torta de morango e a menina na ponte. Vocês conseguem perceber o nível em que a inteligência artificial está chegando? A gente não consegue mais perceber o que é a realidade e o que foi gerado. O que foi gerado? E a inteligência artificial ela funciona através de prompts. Então, imagina que é uma criança, uma pessoa, um designer, é multifunções, extremamente inteligente. Eu preciso dizer para essa inteligência artificial através de um prompt. Então, o que eu falei nesse caso aqui, nesse slide? Eu quero uma torta de morango em cima da mesa que se pareça com a realidade, e ela gerou para mim. Aonde ela buscou essas informações? Em tudo que existe na internet. Consegue perceber por que ela é mais rápida? Por que ela aprende com ela mesma? Porque o conhecimento dela é basicamente tudo que existe na internet. E ela busca isso muito rápido. Então ela junta informações de vários lugares e gera para você o resultado que você está pedindo. A mesma coisa que eu pedi ali, o casal apaixonado. Um lápis em cima de uma mesa no pôr do sol. Ali uma estrada à noite. Isso tudo foi o que eu pedi para a inteligência artificial. Foram todas eu que gerei, tá? Depois a menina.
E aí eu fui, obviamente, buscar uma imagem real e a gente não consegue perceber. Qual que é o risco da inteligência artificial? É que nós não sabemos mexer direito na inteligência artificial. Claro, eu, por conta do meu trabalho, estudo pra caramba sobre inteligência artificial, não uso. Mas os nossos filhos, eles já estão o quê? Anos-luz na nossa frente em inteligência artificial. Qual que é o problema disso? Eu disse para o ChatGPT, um dos mais simples, né, gente? Escreva uma redação para uma avaliação da escola sobre a importância dos imigrantes no Brasil. Eu inventei aqui, tá? Eu estava sem minha criatividade. Preciso que a redação pareça que foi escrita por um menino de 15 anos. Tenha no máximo uma página. O que você acha que a inteligência artificial fez? Ela escreveu a redação para mim. Ah, Dote, mas eu vi no TikTok que tem uma inteligência artificial que diz pra gente se o texto foi escrito por inteligência artificial. De fato existe. Mas tem uma inteligência artificial que disfarça o texto para parecer que não foi inteligência artificial. E a gente vai ficar nesse loop para sempre. Para sempre. Vocês conseguem perceber? Lembra que eu falei, a gente tem que ser mais esperto que o diabo? Os nossos filhos estão vivendo nessa geração, onde ele não precisa fazer a tarefa. Ontem minha filha falou assim, mamãe, presta atenção. Alexa, quanto é 400 vezes 400? O que vocês acham que a Alexa respondeu? Olha lá, fez um chute. Ela respondeu para ela. Então assim, vocês conseguem perceber qual que é a questão? A inteligência artificial faz os nossos filhos pararem de pensar. Pensar. Eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar. Mas o primeiro pensamento tem que ser meu. Qual que é o problema da inteligência artificial nos jovens? Eles querem que ela pense por eles. Elas pensam, que ela pense. Mas a inteligência artificial vai fazer parte da formação deles. Vai fazer parte da vida profissional deles. Se eles não souberem utilizar com maturidade, eles vão ficar para trás. Então, se nós não soubermos utilizar a inteligência artificial, sabe o que vai acontecer? Eles vão passar a gente para trás. Se você escrever para o ChatGPT, a mulher vai gostar desse. Tenho 2 ovos, uma cenoura, uma cebola, uma abobrinha e uma sei lá o quê. Eu preciso de 3 receitas porque eu tenho na geladeira. Sabe o que o ChatGPT vai te fazer? Vai te dar 3 receitas. Olha que maravilhoso. Ela já até riu ali, né? Ela vai estar hoje. Olha que maravilhoso. Ela pode ajudar a gente, mas ela não pode pensar por nós. E aí a gente vai trazendo esse ponto, né? Já sei que eu preciso chegar no fim. A gente vai chegando a esse ponto. O que é autoridade? Porque nesse tempo todo de você, que eu falei para vocês dos riscos, vocês já sabiam desses riscos? Não foi alguma novidade? Não, não foi nenhuma novidade. Mas o que vai ser a novidade? A forma como a gente vai conduzir a nossa autoridade. Alguém consegue me definir o que é autoridade? Todos vocês aqui são autoridade para o filho de vocês, não são? Como que a gente define autoridade? Que não é autoritarismo. Não é o antigo, você faz porque eu estou mandando. Como? Espírito, respeito está dentro de autoridade. Sabe o que é autoridade? Sim, hoje em dia é isso, né? A gente tem que... Não pode mais, né? Eu não posso falar muito, porque eu não contei o segredo para vocês, mas eu estou disfarçada aqui, porque meu pai está no meio da plateia. Então eu não posso falar um pouquinho como é que funcionava antigamente, assim. Não, brincadeira. Para quem não conhece, meu pai é o senhor Wilson Oliveira. Eu me sinto uma grande honra de estar aqui, porque eu até brinquei, né? Eu falei assim, eu não posso dizer que eu vim aqui quando tudo era mato, porque não era mato, era barro, né? Então meu pai entrou aqui em 2000, ele falou, entrou aqui em 2000. Então, quando meu pai começou aqui, eu tinha 10 anos. Eu vim em muitas feiras aqui, né? Que a gente vinha aqui com meu pai, festa de Natal, enfim. Mas assim, hoje em dia a autoridade, ela parece que tem que ser muito mais suave, né? Não pode mais o beliscão, não pode mais a palmada, claro, eu não vou entrar nesse assunto, mas a autoridade, ela é um dever dos pais para com os seus filhos. Tá bom, Dude, eu já sabia disso, mas como que a gente define a autoridade? A autoridade é você olhar para o seu filho e falar assim, eu sei o caminho e eu vou te guiar. Isso é autoridade.
Eu sei o caminho e eu vou te guiar. Só que a gente tem que saber para onde a gente está indo. A gente tem que saber o que a gente vai encontrar no caminho. Por isso que eu falei para vocês, o filho de vocês estudou de segunda a sexta. Agora no sábado é o estudo dos pais. Se eu não sei para onde eu vou levar o meu filho, como eu vou ser autoridade para ele? Como que eu vou determinar se está na hora dele ter um celular ou não? Se eu não sei do que a gente está falando. Então, claro, a gente vai precisar trazer essa autoridade, porque as crianças estão vivendo o quê? A geração do espetáculo, não é verdade? Tudo precisa ser muito legal, tudo precisa ser muito grande. E chato virou quem? A mãe e o pai. Posso falar um segredo para vocês? O meu pai era chato. O meu pai era chato. Ainda bem que eu moro em outra casa. O meu pai era chato, a minha mãe era chata. Mas posso falar a verdade para vocês? Está na hora de ser chato. Sabe por quê? Porque hoje eu posso ser legal com meu pai, hoje meu pai pode ser legal comigo. Porque um dia ele foi chato. E se depois você olha para a carinha dele, ele tem cara de bravo. Para quem conhece o Wilson aqui, ali ó, era a linha dura. Ele foi chato. Pai e mãe não é para ser legal. Porque se fosse para ser legal, chamava amigo, não chamava pai e mãe. Então a geração do espetáculo, ela precisa terminar. Uma mãe e um pai que sabem ser firmes, sabem olhar e falar: isso que você fez não está o correto. E eu não aceito isso, eu não tolero isso. Uma das coisas que do meu trabalho, né, que eu faço muito quando eu converso com os pais, é um papel muito simples, que chama as 10 regras de ouro. O que tem nessas 10 regras de ouro determinada pelos pais, não pelas crianças? O que na minha casa é inadmissível? Isso vai variar de cada família para cada família, né? Então façam esse exercício. Primeiro, com a mulher, você consegue dizer quais são as regras da sua casa que você não tolera? Isso eu não tolero. Isso é inadmissível. Isso na minha casa, as crianças precisam saber isso. Qual é o limite que ela tem para ela não ultrapassar? E qual a consequência que vai acontecer? Isso é a autoridade dos pais. Aí começa a autoridade dos pais, quando a gente consegue determinar para eles quais são as regras mais importantes. Porque se a gente ficar todo o tempo tentando corrigir, de fato a gente vai ser muito chato. E de fato a mulherada vai ficar maluca, porque a gente vai ficar o dia inteiro vomitando regra. Não, mas isso não pode, não, mas isso não... O que é o mais importante? Compra suas batalhas. Compra suas batalhas. Às vezes eu falo isso pro meu marido, né? Eu começo a perceber uma situação, eu falo: essa batalha eu não vou comprar. Essa aqui não. Mas essa outra aqui, sim, essa eu vou comprar. A do celular é uma que a gente tem que comprar. O que acontece ali? Eu preciso saber. Vou dar uma acelerada. E aí, né, qual que era o tema da palestra, né, depois que o José Roberto super me apresentou? Era se era um aliado ou um vilão. E o que é um aliado? Eu fui trazer a definição do nosso dicionário, tão esquecido. Aliado é defender a mesma causa ou atacar o mesmo inimigo. Então, a tecnologia dentro da minha casa, ela vai ser um aliado ou ela vai ser um vilão que busca prejudicar alguém com as ações ruins? Em alguns momentos, a tecnologia vai ser um aliado. Em outros momentos, ele vai ser um vilão. Quem vai precisar determinar isso? A autoridade dos pais. A gente volta para o mesmo ponto. E aí eu trouxe aqui, claro, eu sei que vocês falaram: nossa, estou assustada, o que eu faço? Não. Existem ferramentas, como eu falei para vocês. A tecnologia pode ser uma aliada. Ela pode ser uma aliada muito acessível dos pais. Só que a gente precisa ser mais inteligente. Então eu trouxe algumas ferramentas que talvez vocês utilizem. Quais de vocês conseguem ter acesso ao aconselho emocional dos filhos? A maioria das mulheres. Isso é uma coisa preocupante, tá? A maioria das pessoas que levantaram a mão foram mulheres. O pai precisa também estar presente. Precisa saber como é que funciona. A mulherada é mais rápida. Mas existem alguns assuntos que quem vai ter que falar? O pai. Então eu trouxe algumas ferramentas que talvez vocês já conheçam, né? Vocês podem até tirar uma foto depois para olhar. E o que acontece nessas ferramentas? A gente vai conseguir monitorar um pouco mais o que acontece no celular dos filhos. Porque eu conheço a realidade. Alguns dos filhos de vocês precisam ter o celular. Eu sei disso. Eles precisam porque eles se locomovem sozinhos. Porque às vezes eles estão saindo da escola e estão vindo para a pedreira. Depois da pedreira ele está indo para tal lugar. Às vezes quem fica é a
avó, eu sei dessa realidade. Eu sei que em algum momento é inevitável que eles tenham um celular. Ok, mas isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Os pais precisam estudar muito bem como vai ser feito. Então, esses aplicativos, eles auxiliam para que vocês saibam quais aplicativos eles baixaram, ou toda vez que ele vai baixar um aplicativo, ele precisa pedir sua autorização, ele precisa pedir a sua senha. Nossa, pai, você tá me controlando? Não estou te controlando, eu estou te protegendo. Por quê? Eu sou a autoridade, eu sei o caminho e eu vou te guiar. E eu vou te guiar. Enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, sendo menor de idade, eu sou autoridade para você. Mas eu estou querendo fazer isso por quê? Porque eu te amo. Não é porque eu quero ser chata. Os homens também, tá? Homem que não fala eu te amo pro filho, difícil, né? Por mais que na adolescência eles não querem. Sai, pai, sai fora. Cara, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Isso é uma prova de fazer. Provar um amor, te protegendo. Então essas ferramentas vão te auxiliar um pouquinho mais a fazer isso. Semana passada saiu uma nota do Instagram dizendo que eles estão estudando uma coisa chamada conta para adolescentes. Vai ser especial para os adolescentes, vai ter uma série de proteções, etc, etc. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para alguns adolescentes burlarem o que chamam de conta de adolescentes? Eu não dou uma semana. Assim, existem tentativas, mas se não existe um pai presente, todas essas tentativas vão ser, frustradas. E aí, por fim, eu quero voltar para o ambiente da casa. Porque, claro, tudo começa na casa e tudo termina na casa. E essa é a parte mais difícil. Eu entendo vocês porque eu também caio aqui. Então, toda vez que eu faço essa palestra, toda vez que eu falo sobre esse tema, isso é um lembrete para mim. Isso é um lembrete do quanto eu também preciso me preocupar do nosso ambiente da casa. Por quê? A gente quer que os nossos filhos sejam melhores, a gente quer que eles melhorem, a gente quer que eles ganhem o mundo. Mas às vezes a gente esquece o quê? Que eles estão olhando para onde? Para a gente. Se nós não formos um bom exemplo para eles vão olhar para quem? Para a blogueira, para o jogador de futebol. O jogador de futebol, maravilhoso, joga super bem na seleção. Só que ele teve um filho com uma mulher, 9 meses depois, o que aconteceu? Ele teve outro. Mas não era com a mesma mulher. Todo mundo sabe de que eu estou falando. Do Neymar, né, gente? Então, se eu não sou exemplo do meu filho, quem que meu filho vai seguir? O Neymar. Ele é um mega jogador de futebol, cara, milionário, etc, etc. Mas e a conduta do Neymar? Ela é exemplar? Não. O que falta ali no Neymar? Uma palavra que, nossa, toda vez que você fala essa palavra, você fala, meu Deus do céu, sério que você existe, Dude? Quantos anos você tem? Eu tenho 34. As virtudes, elas não saem de moda. Elas são a nossa segurança para os nossos filhos. Porque você vai conseguir controlar? Coitado do meu pai. Ele consegue me controlar hoje em dia? Não. Mas o legado que ele deixou, eu consigo fazer o quê? Tomar boas ou más decisões. E eu tomo boas decisões, assim como eu tomo más decisões erradas. Isso vai acontecer com a nossa vida. A gente tem um filho para o mundo, não para a gente. O que é que garante que os nossos filhos vão chegar no mundo bem preparados? A pedreira é excelente, uma escola excepcional, ponto fora da curva. Mas se os nossos filhos não tiverem caráter, não há pedreira no mundo que salve esse menino. E o que vai conseguir garantir? A inteligência emocional deles. A inteligência emocional de uma criança vem através das virtudes. A virtude da paciência, que a mãe trabalha, o pai trabalha. Virtude da paciência. Quando que a gente começa a trabalhar a virtude com as crianças? 1 ano de idade, 2 anos de idade? Virtude da ordem, vamos guardar? Vamos ajudar aqui? Nossa, é um trabalheiro. Mas eu trouxe uma coisa para ajudar vocês. O que é isso? Isso é um conteúdo que não é meu. Isso é um conteúdo de uma pessoa que é uma das minhas grandes produtoras, que vem me formando há 5 anos, chamada Dorita Porto. Não sei se todos vocês conhecem, ela já veio aqui uma vez. Já gravou alguns vídeos para vocês. A Dorita Porto, ela é master em família, ela tem 30 anos de experiência, só um pouquinho mais do que eu. E ela traz esse trabalho das virtudes por idade. Por idade, essa hora que eu adoro, todo mundo quer tirar foto. Eu quero essa foto com papelzinho branco. Quero você olhando e falando quantos anos tem o meu filho e qual que é a virtude que eu tenho que trabalhar com ele.
Se a gente não trabalha a virtude na época certa, depois é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, essa tabelinha, eu não vou ler todas as virtudes, vocês podem tirar foto e vão ler com calma. Então, essa tabelinha vai trazer para vocês que dos 0 aos 7 anos, eu preciso trabalhar com a justiça. As crianças não sabem o que é justiça. A minha filha fala às vezes, isso não é justo. Você deu isso para o meu irmão e não me deu. Eu respondo para ela, isso não é justiça, isso é igualdade. Você não sabe o que é justiça. Justiça é eu te dar o que é seu, não o que é do seu irmão. Então, se a gente não consegue explicar para os filhos o que é a virtude, como que a gente vai trabalhar isso neles? Como que a gente vai trabalhar? Com a mesma obediência. Se eu não trabalhar de 0 a 7 anos uma criança na obediência, o que acontece quando ele tem 12? Ele não me obedece. Claro, te ferrou, meu filho já tem 12. Vamos correr atrás do tempo perdido. A ordem. Aquele menino de 14 chegou da escola, tênis para um lado, a mochila para o outro. A gente não trabalhou quando ele era pequenininho, né? Vamos guardar o brinquedinho, né? E aí depois a gente vai evoluindo. Se eu não trabalhar a fortaleza de uma criança de 8 a 12, quando ele tiver 14 e ele realmente entrar na internet e perceber que aquele ambiente que ele está não faz muito sentido, ele vai sair ou ele vai ficar? Ele vai ficar. Por isso que eu falei que as virtudes, elas trazem inteligência emocional para os nossos filhos. Eles fazem com que os filhos tomem uma melhor decisão. Cara, não, peraí, isso aqui não tá me cheirando bem. E ele toma uma decisão correta. Por isso que eu gosto tanto de trazer as virtudes, né? Ou ali dos 16 aos 18 anos, né? A lealdade, o otimismo, a audácia. É o momento dele ser audaz, dele se destacar na turma deles, dele destacar no grupo de amigos que não está fazendo coisa legal, que não está indo no caminho correto. Então, se a gente não traz isso, não estimula os filhos, né? Claro, chegar em casa agora, filho, senta aqui, eu fui lá na palestra da noite, a gente vai ter que trabalhar uma série de virtudes aqui, senta aqui que eu vou te explicar. Não funciona. É uma de cada vez, mas aonde começa a virtude? A gente. Eu preciso ter a virtude da ordem. Vocês acharam que vocês iam aqui ouvir, vocês saíram com uma tarefa gigante. Porque eu preciso ter a fortaleza. Eu sei que o TikTok é muito legal. Eu sei que o Reels no Instagram, no final da noite, super descansa a nossa cabeça. Mas se eu quero mais com o meu filho, eu vou ter que ser mais junto. Porque eles estão no oásis aqui. No oásis. Mas, quem são os pais deles? Não é a pedreira, são vocês. E eu quero muito trazer esse protagonismo, né? Vocês são os protagonistas da educação dos filhos de vocês. E, para finalizar aqui, eu trouxe uma carta muito difícil de ler. Difícil porque eu quero trazer essa responsabilidade para vocês. Quero que vocês saiam daqui, não com um clima pesado, mas com um clima do tipo, caraca, realmente eu preciso mudar algumas coisas. Essa carta foi escrita por um prisioneiro, que ele estava no corredor da morte. E o último pedido dele foi escrever uma carta para os pais dele, né? E ele diz assim: pai, você foi fraco no bem e hoje eu sou forte no mal. Me foi dado tempo para me fazer forte no amor, forte na vontade. Vocês, porém, fizeram-me forte no mal, porque são fracos no bem. Olha que triste, né? Que triste ele pensar que os grandes responsáveis por ele estar no corredor da morte, em grande parte eram os pais. Os pais tinham sido fracos com ele, né? Com o seu não vacilante, disseram sim a fim de se pouparem seus frágeis nervos. Não quero falar não para o meu filho. Hoje em dia não pode falar não, né? É tudo veja bem, meu amor, né? Disciplina positiva. Disciplina positiva, caramba, gente. Caramba, né? Quando eu falei de comunicação não violenta no vídeo, há muito tempo, né? Acho que a gente estava na pandemia. Disciplina positiva e comunicação não violenta são coisas completamente diferentes. Né? E a isso deram o nome de amor. Então, se a gente não dá amor da maneira como tem que ser, sendo protagonista e sendo autoridade, o mundo oferece amor, um falso amor. E aí eu tenho um último vídeo que, assim, quem quiser comprar esse aparelho, principalmente as mulheres, eu vou estar disponibilizando com um valor de R$1.000. Vocês estão achando caro, então, mas depois do vídeo eu acho que vocês vão começar a juntar dinheiro para comprar no ano que vem. Não
começar a juntar dinheiro. Prestem atenção, eu vou traduzindo para vocês o que ele está mostrando. Chama o menino para jantar, né? Nunca aconteceu isso na casa de vocês, tá? Isso aqui é outra família, outro lugar. Então ele fala que a tecnologia sequestrou o horário do jantar. Então ele fala, para trazer as famílias juntas novamente, a Domio, que essa empresa, sequestrou a tecnologia. Então ele transformou esse aparelho num aparelho secreto. Toda vez que ele gira, ele desliga todas as televisões, Wi-Fi, tudo pode acontecer. E eles deram para mães frustradas. Isso foi o que aconteceu. Reparem que tá o marido tava ali, né? Ele fala que as tablets e as birras foram desligadas. O horário da hora de jantar foi tomado. As famílias estavam desconectadas. E aí, vocês acharam caro ou barato? Quantos que eu vou vender hoje? Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse vídeo, mas ele traz uma coisa muito simples. A gente não precisa desse dispositivo. O que a gente precisa? Que a gente esteja na mesa, sem o nosso celular. Que a gente tenha interesse nos nossos filhos em conversar com eles. Porque, claro, o dispositivo ele faz de uma maneira chocante, né? Acabou, não tem opção. Não tem opção. Mas se a gente se aproxima dos nossos filhos, eu sei, todo mundo tem uma realidade super corrida. Às vezes eu não vou conseguir um jantar, não vou conseguir. Às vezes eu trabalho no turno da noite. Enfim, mas uma refeição eu tenho que fazer em família. Uma refeição eu tenho que fazer em família. Eu lembro que, assim, na minha família era domingo. Tinha que estar no almoço no domingo. Se você não tivesse, cara, você ia levar bronca. Você tinha que estar. Estou até tentando olhar para esse lado aqui. Mas é assim, você tinha que estar. Uma refeição em família tem que fazer. Porque é o momento onde você vai conseguir começar a conversar com o seu filho. O que está acontecendo? É aquele seu amigo? Oi, o que ele pensa? E o que você pensa sobre isso? Eu com 14, 15 anos, eles acham que eles sabem tudo. Então me explica. Como que a gente quebra um filho? A gente faz perguntas. Ah, mas isso aqui. Isso aqui. E ele mesmo vai se enrolando e percebendo que ele não tem todo o conhecimento. O meu objetivo todo era, a gente pode falar de redes, a gente pode falar de tecnologia, a gente pode falar de um monte de coisa. Mas o que a gente não pode deixar de ter muita atenção é com relação ao protagonismo dos pais. O protagonismo dos pais. E ele acontece em casa. Ele acontece na mesa. Qual que é o centro da casa? É a cozinha. Não pode ser a sala. Não pode. O que acontece? A gente tem hoje em dia uma televisão, sei lá quantas mil polegadas, um sistema de som, etc. E a mesa do jantar, como que está? Vazia. A gente inverteu a lógica. A gente acha que a gente assistiu um filme com o nosso filho, a gente está passando um super tempo de qualidade com ele. Mas a gente não está. Por mais que a gente esteja abrindo a possibilidade de ver o que ele assiste, o que ele acha, mas a mesa de jantar é o mais importante. É onde a gente conversa. É onde o homem se controla para não dar uma bronca na mulher, onde a mulher se controla para também mostrar para o marido ali o que ela está querendo, o carrinho da Shopee dela. Entendeu? Toda mulher tem o carrinho da Shopee. Toda mulher tem o da Shein. Entendeu? Assim, se você ganhar na Mega Sena, o que você faria? Eu fecharia o carrinho da Shopee. Eu fecharia o carrinho da Shopee. Zerava ele, mandava entregar tudo lá em casa. Então, assim, se a gente não tem esse momento onde a mulher e o homem estão se controlando e pensando no projeto do seu filho, não adianta nada do que eu falei aqui. Nada. Você tem que olhar e falar assim, nós estamos fazendo um projeto juntos. Juntos. O que eu falo, você tem que
às vezes acontece o contrário, né? E o que a gente faz nessa hora? A gente segura a bronca e deixa errado e depois a gente conversa. Mas eu não desautorizo o meu marido nem a minha mulher na frente deles. Isso acontece aonde? Na mesa. E se isso acontecer no sofá, eu vou brigar. Mas eu falei pra você, né, pra jogar videogame com esse menino o dia inteiro jogando videogame. Desautorizou. Isso não acontece na mesa de jantar. Assim, era toda uma reflexão, era trazer toda essa vivência do que eu vivo no marketing. Não quis assustar vocês, porque eu trouxe 10% do que a gente vê, 10% do que a gente é capaz. Se eu quiser agora, saindo daqui, colocar um story para vocês com o meu rosto, eu consigo. Através do Facebook e do Instagram Business. Eu consigo. Mas isso não adianta dividir isso com vocês, a parte do meu trabalho. O que eu posso fazer com a parte do meu trabalho é trazer a importância de vocês. Porque o que a maldade do ser humano não é capaz de superar? A dedicação dos pais. Isso é incapaz de superar. Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado. E a minha mensagem que eu trago é essa, né? A vida real ela acontece sem likes, que é o que os nossos filhos estão preocupados, sem Wi-Fi e sem telas. Sem telas. Por mais que elas possam ser uma grande aliada, ela nunca vai substituir os pais. E aí eu trouxe aqui para vocês uma foto completamente desatualizada, porque esse menino ele não está no colo e ele não fica no colo jamais. Mas eu queria agradecer a vocês e dizer que para mim foi uma imensa felicidade estar aqui na escola que meu pai se dedicou tantos anos. E para dizer para vocês que às vezes ser chato vale muito a pena. Que hoje, se eu estou onde eu estou, foi porque os meus pais se preocuparam muito com isso. Nós somos em 7. Eu sou a raspa do tacho, né? Eu sou o número 7. Então, assim, vale muito a pena a gente trazer isso. Porque, no fundo, quando nós saímos da casa dos nossos pais, a gente leva a nossa bagagem e a nossa base que eles construíram para a gente. E isso, tecnologia no mundo é capaz de tirar. Então, muito obrigada a vocês.